Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos avançar no estudo sobre o selo de Deus e a marca da besta. Muita luz, muita revelação para nós no programa que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E que bom ter a sua companhia cada semana para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Aqui eu estou com os meus amigos que estão conosco ao longo de toda essa temporada, dedicando esse tempo especial para compartilhar conhecimento de Deus para você. Bom, aqui à minha direita, o pastor Michelson Borges. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado, pastor. Uma alegria estar com vocês de novo aqui. Aqui à minha frente, pastor Vanderlei Dornelli. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, é uma alegria, é um prazer. E pastor Denito Aguiar, muito bem-vindo mais uma vez. Feliz por estar aqui novamente. Você vai orar para a gente. Vamos orar então. Bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós vamos estudar a Tua Palavra. Neste momento pedimos mais uma vez também a bênção do Espírito Santo, a unção do Espírito, que o Senhor ilumine a nossa mente e conduza toda a conversa que teremos a partir de agora. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O programa de hoje dá sequência ao programa da semana passada, em que nós falamos sobre o selo de Deus e a marca da besta. E agora vamos começar falando um pouquinho mais sobre este sinal de identificação do inimigo de Deus com os seus seguidores, a marca da besta, que, na realidade, opõe-se ao selo de Deus, que recebe, que quem vai receber é o povo de Deus e que vai ser perseguido ao longo da história, né, Michelson? Então, selo de Deus, marca da besta, é melhor receber o selo de Deus, né? Com certeza, né? No programa anterior, já entramos, assim, de cara no assunto da marca da besta, né, e do selo de Deus, mostrando o contraste que há. O Apocalipse é o livro dos contrastes, né? E nós percebemos que o selo de Deus, indo ao ponto, é o Santo Sábado, o mandamento que está ali no miolo do decreto, né, do texto da lei, em Êxodo capítulo 20, tem as características de um selo antigo, né? Nome, cargo, jurisdição, e sendo o sábado o selo de Deus, o selo escatológico de Deus, a marca da besta, ou o selo da besta, tem que ser o anti-sábado, né? Então, obviamente, o único dia que se arroga, né, a santidade que não tem é o primeiro dia da semana, o domingo, que foi colocado ali inicialmente por Constantino, primeiro decreto dominical, foi Constantino quem promulgou. E depois o romanismo, a Igreja Romana, acabou também sancionando isso e reforçando isso, né? Até hoje, né? Nós temos aí encíclicas mais ou menos recentes, temos João Paulo II com a Dies Domini, temos Francisco com a Laudato Si, apresentando o domingo, né? Não só como um dia de guarda, como também uma proposta aí para salvar a terra, né? Uma iniciativa, né, para conter aí as mudanças climáticas, enfim. A lição dessa semana começa falando sobre perseguição e relembra algumas perseguições históricas movidas pelo romanismo, né, pela Igreja Romana medieval, especialmente aquele período, né, de 538 a 1798, os 1260 anos de perseguição mais intensa. A lição nos lembra aqui dos valdenses, lá do Vale do Piemonte, que história inspiradora e ao mesmo tempo triste, né, porque eram pessoas que dedicaram a vida para pregar o Evangelho, mas fizeram isso à custa da vida, muitos deles, né, a maioria deles. Levavam a Bíblia escondida debaixo da roupa para compartilhar com pessoas interessadas nas feiras. Não era fácil pregar como estamos fazendo hoje, né? Abrindo a Bíblia e falando ainda abertamente, né? Só que as coisas, não há nada de novo debaixo do sol, né? As coisas tendem a voltar. Fala aqui também das perseguições cruentas do século XVII, né? Em que tropas militares foram usadas até de forma capciosa, ali, enganando as pessoas e, no fim, matando muitos cristãos. Poderíamos falar aqui da noite de São Bartolomeu e muitas coisas mais. Mas no finalzinho aqui da lição de sábado, tem um parágrafo interessante que diz assim, ó: infelizmente, a história se repete muitas vezes. A marca da besta será o último elo de uma cadeia ímpia de perseguição religiosa que remonta ao passado. Como as perseguições antigas têm o objetivo de impor um conjunto de crenças e um sistema de adoração. Entretanto, como sempre, Deus terá um povo que não se renderá. O que a gente percebe é que com os argumentos certos, né? Certos do ponto de vista de quem está perseguindo, né? Mas são errados. Mas com os argumentos bem utilizados aí, engenharia social,
instinto de rebanho e outras coisas mais. Ambientalismo, podemos voltar a esse assunto, quem sabe, na terça-feira, que toca também nisso aí, né? O próprio autor menciona aqui o ambientalismo como um fator, né, no meio da profecia. Com os argumentos bem utilizados, é possível, sim, perseguir e até justificar a perseguição, como já foi no passado. E nós veremos isso acontecer de novo. Os perseguidos, as pessoas que estão observando e aquelas que seguem a besta, até justificarão o fato de estarem perseguindo uma minoria que não se alinha com esse poder. Então, a marca da besta, no contexto dos eventos finais, vai ser o start para a perseguição, uma perseguição terrível, descrita em Apocalipse capítulo 13, contra aqueles que não aceitarem a marca da besta. O poder que vai impor essa marca e essa perseguição, Dornelles, no tempo do fim, é um poder que vai emular ou imitar um poder que foi muito feroz contra o povo de Deus durante a Idade Média, que no Apocalipse, também, já falando antecipadamente, João viu essa perseguição da Idade Média, porque obviamente escreveu anterior a ela, colocando-a num período de 42 meses, 1.260 dias, que nós sabemos que em profecia equivale a 1.260 anos. Seria interessante aqui a gente recapitular um pouquinho esse dado profético, né, de que um dia na profecia equivale a um ano. A gente já falou isso em programas anteriores, mas aqui é importante retomar esse ponto. Sim, o professor Denilton mencionou aqui algumas passagens, como Daniel 10, 12, 1 Samuel 27, 7, né, e outros textos, falando sobre a importância do contexto indicar que você deve entender o período profético a partir da equivalência de ano, né? A gente deve ser cuidadoso na aplicação do princípio, porque às vezes as pessoas dizem todo o período profético tem essa característica, né? Mas, por exemplo, 1000 anos, Apocalipse 20, né? Então, nada no contexto indica que a gente deve entender isto como a partir, né, da equivalência de ano. Apocalipse 8, verso 1, né, diz que há silêncio no céu por meia hora. Também não há nenhuma indicação ali acerca de... interessante, veja que como os períodos são usados de forma, às vezes, a confundir um pouco o intérprete, se ele disser que todo o período profético é de ano, né? Apocalipse 18, verso 8, diz que a queda da meretriz, né, vem em um só dia. E depois, 18, 17, ele diz em uma hora. Em uma hora de novo, 17, 12, né? Então, várias vezes ele utiliza o 18, 10, 18, 25, a expressão uma hora, mas às vezes ele utiliza um dia, sabe? Mesma coisa, ele fala que os 10 chifres, né, ou os 10 reis, recebem poder com a besta por uma hora, Apocalipse 17, 12. Parece que ele está simplesmente utilizando aqui o período de tempo com a ideia de imediaticidade, sabe? De rapidez. Em um momento, né? Passageiro, né? E também não está querendo ser muito específico também em relação a isso, né? Por outro lado, veja, é importante um princípio que já foi mencionado aqui. Em Apocalipse 10, que está diretamente ligado com o contexto do século XIX, né, 1844, ele diz: já não haverá mais tempo, Apocalipse 10, verso 6, não haverá mais tempo profético, né, traduzido aqui por demora, uma tradução que não está muito apropriada ao contexto. Então, se após 1844, quando começa o tempo do fim, terminam os períodos proféticos, né, e não haverá mais período profético, todos os tempos dados no Apocalipse após esse período não deveriam ser considerados a partir da equivalência de ano. Um deles, por exemplo, é de Apocalipse 9, né, quando fala de 150 dias, por 5 meses, né, 150 dias em Apocalipse 9, 16. Porque aqui os gafanhotos atormentam as pessoas que não têm o selo de Deus na sua fronte. Ora, esta expressão é a mesma utilizada em Apocalipse 7, né? E aí você tem de necessariamente considerar a expressão com o mesmo sentido e aplicação do contexto imediato, que é o capítulo 7. O selamento na fronte, né, é a partir de 1844. Não tem mais tempo, né? Então você tem de entender esses períodos de outra forma, né? No capítulo 9, no 18, no 17, no 20, né? Não a partir dessa equivalência. Por outro lado, Apocalipse 12, 13 e Daniel 7 têm indicações claras, né, de que você precisa dessa equivalência. Por exemplo, no capítulo 7 de Daniel, ele tem 4 animais, e aí o livro interpreta: o primeiro é a Babilônia, depois é a Pérsia, Grécia e Roma. Os 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, estão entre o 4º animal, que é o Império Romano, e o juízo,
que é no tempo do fim. Então, o período fica na Idade Média. Antes de 1844. Antes de 1844, depois do Império Romano, né, que cai em 476. No capítulo 12 de Apocalipse, você tem também a mesma situação. Você tem o Império Romano, ou o dragão, né, e ele persegue a Cristo, aí depois ele persegue a mulher por 1260 dias. Depois disso vem a referência ao tempo do fim com o remanescente, né, que guarda os mandamentos. E aí a terra que socorre a mulher. Né? Então, entre o Império Romano e a queda desse poder perseguidor com a terra que socorre a mulher, aí você tem, então, o período de 1260 dias colocado. No capítulo 13, a mesma situação. O Império Romano passa o poder à besta, 42 meses, e aí depois vem a crise final com a imagem da besta. Então, só é possível entender bem esses períodos proféticos aqui, né, no 12, no 13, Daniel 7, a partir dessa equivalência. O contexto exige isso. Então, isso nos ajuda a nos precaver. E o guia nos pontua bastante claramente isso aqui, né, esses 1260 dias, anos, né, da atuação da besta contra os santos. Então, eles são localizados no contexto em que o bispo de Roma adquire poder, atribuído a ele pelo imperador romano, né, como defensor da fé cristã. Então, o guia na parte de domingo, e ele diz, essa influência, esse poder, né, atribuído ao bispo de Roma, se estende até a Revolução Francesa, que tira, né, essa autonomia, essa autoridade dele sobre as nações europeias. E aí você tem, então, 1260 anos, né, de 538 a 1798. E aí vem a ferida de morte sobre a besta, né, que é quando os poderes políticos dados a ela são removidos. Então é interessante frisar que ela recebe a autoridade que é dada a ela e depois a autoridade é tirada dela. E em dar e tirar a autoridade, né, a soberania divina está em questão. E por falar em ferida de morte, um ponto importante para a gente comentar aqui é o que acontece depois da cura da ferida mortal, né, e quando isso acontece. Então, em Apocalipse 13:5, nós temos esse período que já acabou de ser mencionado, né, dos 42 meses. Apocalipse 13 não segue necessariamente uma ordem cronológica. A gente vê, por exemplo, no verso 3, um evento que é posterior ao evento do verso 5. No verso 5 nós temos os 42 meses, e no verso 3 a gente lê o seguinte: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Isso acontece, logicamente, depois dos 42 meses. O autor da lição até chamou a atenção para isso, né, quando o general Berthier aprisionou o Papa Pio VI, né? E o poder que o papado tinha durante a Idade Média, de repente, é tomado. Né? Mas a profecia diz que essa ferida mortal seria curada. E o que acontece quando a ferida mortal é curada? Isso é importante para a gente entender se a ferida mortal já foi curada ou não, se está em processo e quando isso vai acontecer. Né? Então, por exemplo, no verso 3... o texto diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Então, o que acontece quando a ferida mortal é curada? Toda a terra se maravilha seguindo a besta. Isso ainda não aconteceu. Nós estamos em processo, mas isso não aconteceu. Nós vamos com o verso 12, né, e a gente vê um dado também importante. Exerce toda a autoridade da primeira besta, aqui está falando da segunda besta. Na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, quando a ferida mortal é curada, essa segunda besta vai, de alguma forma, dar poder à primeira besta. Na prática, isso também ainda não aconteceu, estamos em processo. E no verso 14, o texto diz: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Isso aqui também é uma referência à ferida mortal. Então, tudo isso está em processo e esses eventos vão acontecer depois que a ferida mortal for curada. Agora, isso é importante para a gente entender algo em relação à marca da besta. Nós falamos aqui sobre o selo. Eu lembro que em outro programa o pastor Michelson mencionou que a marca da besta tem que ser alguma coisa que faça oposição ao selo. O selo de Deus, nós aprendemos aqui, o sinal de Deus entre Deus e seu povo é o sábado. É onde que contém o nome, a função e a jurisdição. Não é? Então, a marca da besta tem que ser um dia também. E na história, e hoje nós observamos que o único dia da semana que preenche esses requisitos só pode ser o domingo. Aí os nossos amigos que estão em casa, eles podem se perguntar o seguinte: quer dizer que as pessoas que não guardam o sábado e guardam o domingo, elas já receberam a marca da besta?
Apocalipse 13, 15 responde. Somente quando isso aqui aconteceu, eu vou ler para que os nossos amigos em casa acompanhem, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aí o verso 17 também complementa, para que ninguém possa comprar, está falando aqui da marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, quando esses eventos acontecerem, quando houver um boicote econômico, forçando a adoração, no domingo, quando isso acontecer, então o domingo se torna a marca da besta. E as pessoas que conscientemente seguirem a sugestão desse poder, em vez de seguir a vontade de Deus e observância do sábado, então nesse momento as pessoas recebem a marca. Pastor Adelito lembrou aqui para a gente o processo de cura da ferida mortal, que foi desferida ali em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Não aconteceu ainda totalmente esse processo, mas a gente vê já uns esforços, no sentido de curar essa ferida. A gente está em processo, Em 2015, isso me marcou muito, porque eu acompanhei ao vivo todas as transmissões, O Papa Francisco esteve nos Estados Unidos. E foi uma aclamação, assim, inédita, Ele foi recebido como chefe de Estado, como de fato é, Tapete vermelho ali, o presidente Barack Obama, na época, com toda a família, foi recebê-lo, discursou na Casa Branca, discursou no parlamento, no Capitólio ali, no parapeito do Capitólio ele proferiu uma bênção sobre a América, uma multidão reunida ali, e depois discursou também na ONU. Eu acompanhei cada um desses discursos, assim, umas falas bem interessantes do ponto de vista profético, e eu me lembro de ter lido um artigo no jornal Estado de São Paulo na época, e o próprio articulista ali, um jornalista, ele destacou isso, uma cena impensável para quem viveu no século XIX, boa parte do século XX, ver um Papa, na maior nação protestante do mundo, proferindo uma bênção sobre a nação. Porque naqueles tempos chamavam de papistas os católicos, então havia um preconceito grande ali por parte dos norte-americanos protestantes em relação aos católicos. Então essa aproximação ela vai acontecendo, essa aliança vai sendo construída, de modo que Apocalipse 13, que menciona duas bestas trabalhando em conjunto, isso é um cenário bem... O palco está sendo preparado, bem possível e real, A ferida mortal significa o fim de um período de perseguição, que durou 1260 anos, perseguição essa por parte do papado. A cura da ferida mortal refere-se à volta desse poder perseguidor, e isso vai acontecer juntamente com um Estado forte que vai dar esse apoio, Nós vamos fazer um intervalo rápido, não sai daí, a gente volta já já. Nós vamos continuar conversando aqui sobre essa questão do selo de Deus, a marca da besta, e estamos aqui identificando esses símbolos com personagens ou instituições históricas e que estão aí em atuação, inclusive na atualidade, e vão continuar atuando no contexto do tempo do fim. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia e que bom ter a sua companhia conosco aqui mais uma vez. Bom, eu quero fazer essa recomendação muito especial para você que está gostando do tema das 3 mensagens angélicas. A CPB lançou esse livro imperdível, intitulado de As 3 Mensagens Angélicas, da autora inspirada norte-americana Ellen White, e você tem a oportunidade de ter esse material na sua biblioteca. Se você deseja adquirir esse livro que vai aclarar assim a sua mente sobre esse assunto tão importante que nós estamos estudando ao longo dessa temporada, é só você acessar cpb.com.br. Nós vamos continuar conversando aqui sobre essa questão do selo de Deus, a marca da besta, e estamos aqui identificando esses símbolos com personagens ou instituições históricas e que estão aí em atuação, inclusive, na atualidade, e vão continuar atuando no contexto do tempo do fim. Pastor Denilton, o apóstolo Paulo também entrou nessa rodada aqui de identificações, ajudando aí o apóstolo João, vamos dizer assim, É verdade. Em 2 Tessalonicenses, ele menciona aí um poder também que teria grande força no tempo do fim. É verdade. O autor da lição, do nosso guia de estudos, ele menciona que o poder que aparece ali em Daniel 7, em Apocalipse 13, e é mencionado por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, na verdade, são termos diferentes para se referir à mesma entidade. Eu acho que vale a pena a gente ler o texto lá de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, para a gente entender
algumas expressões ali. Quando a gente lê o texto, a gente já começa, o leitor que está habituado a ler Daniel e Apocalipse, ele já começa a fazer conexões quando ele lê esse texto. Diz ali, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Interessante só uma parte aqui, porque você diz aí no verso 3, né? Que isto não acontecerá. Esse isto o quê? Nos versos anteriores está se referindo à volta de Cristo. Exatamente. Ou seja, o que vai acontecer? Só vai vir a volta de Cristo antes da manifestação desse Exatamente. poder. Antes que Cristo volte, a profecia indica que essas coisas aí vão acontecer. Algumas palavras aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, elas estão vindo lá do Antigo Testamento. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 28, e o verso 2, quando o texto fala a respeito do rei de Tiro, mas aqui ele aparece também como uma representação do próprio Satanás, né? Está falando ali da queda de Lúcifer, né? Em teologia nós chamamos isso de tipologia, né? Aqui no verso 2 diz assim, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Veja, Paulo está utilizando essas palavras ali em 2 Tessalonicenses, na cadeira de Deus me assento. No coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Paulo também está utilizando as palavras de Zacarias, capítulo 3, verso 1. Né, lá nós lemos o seguinte, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, e aqui vem uma expressão que é extremamente importante, para se lhe opor. A palavra ali, o verbo ali, opor-se, é o mesmo verbo que Paulo está utilizando aqui em 2 Tessalonicenses. É o verbo antikeimai. Exatamente a mesma palavra no texto grego. A essa altura, acho que é importante a gente fazer aqui uma explicação, porque durante os programas anteriores nós nos referimos constantemente ao texto grego do Antigo Testamento. E algum telespectador pode pensar o seguinte, mas o Antigo Testamento não foi escrito em hebraico? De fato, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, só que no primeiro século foi necessário fazer uma tradução um pouquinho antes, né? Porque, na verdade, as pessoas, depois do cativeiro, elas já tinham dificuldade, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos daquela geração, né, que foi para o cativeiro, eles já tinham dificuldade de ler hebraico e o texto precisou ser traduzido ao grego. E os autores do Novo Testamento, vários deles, na maioria dos casos, quando eles citam o Antigo Testamento, quando eles se reportam ao Antigo Testamento, eles usam o texto grego em vez de utilizar o texto hebraico. Então, essa informação é importante. Havia judeus espalhados também por todo o império, né? Então, exatamente. As pessoas nasciam judias, mas não falavam hebraico. Tinha uma Bíblia em grego. É a Septuaginta, né? A Septuaginta, né? Alguns programas atrás. Exato. Septuaginta, alguns chamam de Antigo Testamento grego, alguns chamam de Velho grego, né? São termos diferentes para se referir a essa tradução do hebraico. Então, veja só, o autor da lição, ele faz um comentário aqui no segundo parágrafo, eu gostaria de ler, ele diz assim, Satanás é quem está por trás disso. Por trás de quê? Dessa atuação aqui que está descrita... Como homem da iniquidade. Exato, como homem da iniquidade. Mas Satanás, ele age por meio de aliados. Apocalipse 13 mostra isso, né? Ele age por meio de aliados. A besta do mar é um aliado, é uma aliada do dragão, né? E aqui nós temos também um aliado de Satanás atuando aqui, né? Quando o texto está falando aqui da apostasia, do homem da iniquidade, que se opõe e se levanta contra Deus, que assenta-se no santuário de Deus como se fosse Deus, em primeira instância, isso aqui é Satanás, mas ele está agindo por meio de um poder. O mesmo poder de Daniel 7 e o mesmo poder de Apocalipse 13. Mas eu chamo a atenção para um detalhe muito importante, que é o clímax do engano de Satanás. Está ali nos versos 8 e 9 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, o texto, ele percorre a linha do tempo, chegando até a segunda vinda de Cristo, né? E aí nós temos no verso 9, ora, o aparecimento. E eu quero chamar a atenção dessa palavra aqui, o aparecimento do iníquo. Veja, no verso 8, o texto falou sobre a manifestação. A palavra original é parousia.
No Novo Testamento, parousia é um termo utilizado pelos autores para se referir à segunda vinda de Jesus. E o termo que aparece aqui é parousia. Curiosamente, no verso 9, quando o texto fala do aparecimento do iníquo, o termo também é parousia. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é que haverá um clímax desses enganos. E esse clímax é, na verdade, uma personificação, uma imitação da segunda vinda. Você tem parousia no verso 8, essa parousia no verso 8 é a parousia de Cristo, é a vinda de Cristo, e você tem outra parousia no verso 9, que é a parousia do iníquo. Ou seja, o que Ellen White chama de no grande conflito, no livro, né? O último grande o ato culminante Exatamente. do engano. Né? E é interessante a gente pensar que a Ellen White mencionou isso aqui para ficar claro para os nossos telespectadores que tudo que a Ellen White fala está baseado na Bíblia. Né? O que ela menciona ali no grande conflito, na verdade, nós já podemos encontrar aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Então, esse poder se desenvolve ao longo dos 42 meses, como nós vimos lá em Apocalipse 13, verso 5, 1260 dias, como nós vemos lá em Daniel 7, são termos diferentes para se referir ao mesmo período de tempo. Ele se desenvolve, ele atua, aí ele tem uma ferida mortal, acontece em 1798, como nós já mencionamos, mas essa ferida mortal será curada, está em processo, como já foi mencionado também, e culminará no grande último engano, que vai ser a própria imitação da segunda vinda de Jesus, através de sinais e prodígios. Pastor, você mencionou aqui o segundo parágrafo, queria só ler uma frase do primeiro parágrafo do seu comentário, que diz assim: um evangelho falso entraria na igreja, distorcendo a palavra de Deus. O grupo que segue esse anticristo é dito que não amou a verdade, né? Eles não amaram a verdade. E nós vemos hoje, né, falsos evangelhos se infiltrando no meio das igrejas, entre o povo de Deus, evangelhos, justiça social como se fosse evangelho, evangelhos políticos, né, dominionismo, já falamos aqui sobre isso, né, nacionalismo cristão. Então, essas distorções do evangelho que desviam o foco do verdadeiro evangelho eterno e acabam limitando aquilo que as pessoas deveriam pregar e crer, né, que é o reino que vem do alto, o reino que vem, o reino de Deus que vem para nós, né. Então, cuidemos, né? Amemos a verdade e cuidemos com esses outros evangelhos que estão se filtrando aí no meio cristão. Verdade. Bem, caminhando para o Apocalipse 17, né? Então o guia fala sobre a estratégia final de Satanás, e aí vem a visão da besta, né? Montada pela meretriz. E no versículo 12, né? Então ele diz: os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, né, durante uma hora. Eles têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Esse é um texto muito desafiador, e dentro desse contexto, né, das 3 mensagens angélicas, é muito bom a gente se demorar um pouco nele, né, tentar compreendê-lo. É interessante que aqui tem dois personagens, né, tem a besta e tem a meretriz. No capítulo 13 tem só um, é só a besta, né? Mas a besta tem características humanas. Ela fala, tem olhos, né? E então mostra que os dois poderes, né, o poder religioso representado pelas características humanas e o poder político representado pelo animal estão incorporados numa mesma entidade. E a gente já falou aqui tanto do anticristo medieval, né? Agora, quando o Apocalipse 17 foca o fim do tempo, lá na frente, aí ele tem ele detalha, né, em 2 personagens, tem a mulher e tem a besta. A mulher está montada, ela cavalga, né? Ela está assentada sobre a besta. O verbo usado aqui é o verbo que indica domínio, é katemai, que é o mesmo usado para os cavaleiros, né, Apocalipse 6, que eles estão cavalgando os cavalos, né? Então a mulher não está assim relaxadamente sobre a besta, ela está realmente exercendo domínio sobre ela, né? Nós falamos aqui já em outros momentos sobre Acabe e Jezabel, né, a relação deles é refletida aqui na relação da meretriz com a besta. Se a meretriz representa o poder religioso e a besta representa o poder político, né, quando igreja e Estado se aproximam, o poder religioso, né, da igreja vai dominar sobre o Estado e vai legislar através do Estado, vai perseguir através do Estado. Mas quem manda na relação de igreja e Estado não é o Estado, é a religião. É interessante se perguntar aqui, né, onde está todo o poder religioso, inclusive o papado, em Apocalipse 17. Estaria o papado sob a autoridade da igreja? Se nós relacionarmos o papado com a besta, né? Mas parece que o texto quer especificar um pouco melhor para nós, porque se
a religião vai dominar a situação, a gente deve ver na crise final esta soberania da religião sobre o poder político. Agora, o poder político tem uma ação entre ele mesmo, sabe? Porque ele diz que os 10 chifres, que poderiam ser tomados como os reis da terra, e Apocalipse 16 diz que os espíritos se dirigem aos reis do mundo inteiro, né? Então, aí a religião se dirigindo aos reis. Então, ele diz que os reis entregam a besta. Ora, se a besta é o império, então o império consegue vamos dizer, uma coalizão com os reis da terra, e a quem ele servirá, né, tendo esse poder todo à disposição, ao poder religioso que está montado em cima dele. É muito interessante considerar isto, porque a crise final ocorre a partir de uma união de igreja e Estado, e o Estado aqui tem de ser visto a partir do poder maior, né, que é o poder do império. O império não está na Europa, o império está na América, né? E é por isso que a gente olha para o Apocalipse 13, a imagem da besta, a segunda besta, né? E aí a besta emerge da terra, enquanto que a primeira emergiu do mar, né? E a terra, no contexto imediato, Apocalipse 12, versículo 16, né? A terra é a região do mundo que socorre a mulher, após os 1260 anos, né? Então, os protestantes fiéis à palavra de Deus, que queriam obedecer a Deus e eram perseguidos na Europa, acharam refúgio na América, né? Então, é nesse contexto da América que surge o império, que é representado aqui com essa figura da terra, né? Então, parece que Apocalipse 17, ao distinguir os dois elementos, né, quer indicar para nós que há um poder político que se organiza primeiro, com elementos mesmo da política, da justiça, né, o poder civil, e daí então o poder religioso assume soberania, né, o controle desse poder todo, sabe? E aí, nesse sentido, então, a besta, o império, dá suporte à religião. E é por causa desse suporte do império que a religião pode impor o decreto dominical e também perseguir aqueles que não obedecerem, né, a esta lei. Muito interessante. Então, a besta escarlate de Apocalipse 17 representa esse poder imperialista, o aparelho do Estado e, profeticamente, como a gente entende, sediado nos Estados Unidos da América, que vai sustentar a sanha perseguidora religiosa da igreja representada pela mulher. E é importante também pontuar que no versículo 14, né, diz que a besta e os reis pelejam contra o cordeiro, mas são derrotados. E depois dessa derrota para o cordeiro, né, que a besta então destrói a meretriz. Então o poder político, civil, né, dá apoio ao poder religioso. Quando percebe que foi enganado, então ele se levanta contra esse mesmo poder religioso, sabe? Agora, isso tem um paralelo, inclusive, na ferida mortal de Apocalipse 13, né? Quando termina os 1260 anos, a Revolução Francesa, que era a França, né, que era parte desse aparato estatal que sustentava o poder romano papal durante 1260 anos, se insurge contra esse poder e fere esse poder. A religião, então, ela perde sua força. No contexto do fim, o aparato do Estado, liderado pelos Estados Unidos, vai sustentar de novo a religião, que vai perseguir, mas, de novo, essa besta estatal, vamos chamar assim, vai trair a religião. Então sempre tem esse... Esse é o perigo da religião se instrumentalizar do aparelho do Estado, né? Porque o Estado depois vai se levantar contra ela. Então a religião sempre perde, né, quando ela opta pelo poder temporal, né? Exatamente. Bom, a gente está vendo mistérios aqui. A gente entrou, por exemplo, acho que a gente pode expandir um pouco mais esse... A gente tem um tempinho para isso, para a gente expandir um pouco mais esse assunto, porque nós estamos falando em termos, assim, bastante profundos aqui, né? Eu não sei o que vocês gostariam de acrescentar sobre esse ponto. Eu queria frisar um ponto, achei interessante aqui na parte de terça-feira, né? Quando o autor da lição coloca uma pergunta, embora não saibamos detalhes sobre o que virá, veja, a profecia, ela oferece diversos detalhes, mas não todos os detalhes, ou seja, nós não sabemos exatamente como os eventos finais se desdobrarão, né? Nós temos muitos detalhes, mas não todos, né? E aí ele diz assim, como nos prepararmos para tudo isso, né? O que está pela frente, nós sabemos de muita coisa que vai acontecer, mas muito do que está pela frente é desconhecido de todos nós, né? Então, como é que nós nos preparamos para isso? Aí a gente pode retomar um assunto que nós mencionamos no programa anterior, que é a questão da fé, né? Nós precisamos de fé e por isso aquele texto lá de Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, né? Então esse é um ponto muito importante. Nessa fé, né, entra o conhecimento da palavra, né? Exato.
Aproveitando esse espaço, veja, é interessante que Apocalipse 17 tem esses dois personagens que nós destacamos, e eles são dois personagens no Apocalipse 16, né? Na quinta praga, a besta é atingida, e na sexta, a Babilônia é atingida. Então é como se Apocalipse 17 colocasse os dois para explicar que a besta cai na quinta praga e a meretriz na sexta praga, a queda de Babilônia. Esse lembrete do pastor Adriano é interessante porque as profecias que estão em andamento, elas não são ainda não muito claras, né? O que a gente sabe, lá na frente haverá um decreto dominical, mas o meio pelo qual ele vai acontecer, o cenário que leva até ele ainda não é tão claro. Exato. A proposta, nós podemos até entrar nesse assunto mais adiante, mas aquilo vai acontecer. Exatamente. A gente está estudando aqui a profecia e Deus está revelando coisas especiais para a gente. Eu convido você a continuar conosco. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Não saia daí. Muito bem, nós já vimos aqui em outros momentos, né, que a marca da besta é a antítese, né, do selo que está bem claramente dado em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 8, 11, verso 18. É interessante que ali Deuteronômio 5 tem os 10 mandamentos, né? E aí Moisés chega no capítulo 6 e fala: essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, né? Para amar a lei, né? Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando aqui a Palavra de Deus com você. Que alegria poder, a cada temporada, estudar com profundidade temas tão especiais como esse que estamos vendo neste trimestre, nessa temporada. Mas o estudo da Bíblia não termina, por isso eu quero que você continue se interessando pela Palavra de Deus. E aqui vai um oferecimento, né? Um presente da Novo Tempo para você. Lembrando que todos os nossos guias de estudos que nós mandamos gratuitamente para os nossos telespectadores que pedem, eles são um oferecimento dos Anjos da Esperança que doam aqui na Novo Tempo para que nós possamos enviar para você sem custo. Esse material aqui é uma grande bênção, chama-se A Cura do Pecado. Aqui a doutrina bíblica do pecado, o que a Bíblia enxerga sobre esse problema tão terrível, é detalhado aqui para ajudar você a compreender o plano de Deus para se livrar do pecado. Então, se você deseja receber esse material gratuitamente, é só você mandar uma mensagem de WhatsApp, esse número que está aparecendo na sua tela, e nós vamos fazer um pequeno cadastro com você ali e vamos enviar sem custo nenhum para a sua casa, tá certo? Vamos continuar estudando aqui. O tema dessa semana é a marca da besta e o selo de Deus. E, pastor Dornelles, marca da besta é uma coisa que aparece em Apocalipse associado com um número enigmático aí, que é o 666. Tem gente que se arrepia só de ouvir falar nesse número aqui. Dá uma luz para a gente aí, por favor. Muito bem, nós já vimos aqui em outros momentos, né, que a marca da besta é a antítese, né, do selo que está bem claramente dado em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 8, 11, verso 18. É interessante que ali Deuteronômio 5 tem os 10 mandamentos, né? E aí Moisés chega no capítulo 6 e fala: essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, né? Para amar a lei, né? O salmista até diz: quanto ama a tua lei, né? Mas também ele diz: serão por sinal a tua mão e frontal entre os olhos, né? No capítulo 10, ele menciona a escrita da lei, da parte de Deus, né? A segunda cópia, sabe? Que a primeira ele tinha quebrado no Sinai. E ele repete, né? Essas palavras serão sinal na mão, frontal entre os olhos. Então, esta é uma boa indicação, porque mostra para nós que a antítese, né, deve ser uma lei que contraria a lei de Deus. Então, a marca da besta como uma lei alternativa, que é contrária à lei de Deus. Então, nós já vimos bastante detalhes sobre isso. Aí o texto, né, eu vou ler aqui, por exemplo, da versão da NVI. O texto diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tem a marca, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é 600. O número é número de homem, né? E é 666. Bom, há um cálculo, né, bastante popular, que é aquela metodologia chamada gematria, ou gematria, né, que muitas pessoas utilizam a partir da frase do título, né, Vicarius Filii Dei, que é substituto do Filho de Deus. Alguns dizem que isso era um título papal medieval. Então, tirando os números, né, romanos, aí somaria, então, soma, né, 666. Esse método, né, não vem com os adventistas. É bom pontuar isso, né? Os anglicanos do século XVII, na Inglaterra, que desenvolveram, né, essa metodologia, né, da gematria. Alguns acham que é bem antes, mas aplicado a esse texto aqui é com os anglicanos.
E aí então as pessoas dizem, bom, então o número 666 é do papado medieval e tal, etc. Algumas coisas importantes nisso, né? Veja que o código está sendo dado no contexto da segunda besta, da imagem da besta, para o fim do tempo, e não para a Idade Média, né? Que é a primeira visão de Apocalipse 13, 1 a 10. Aqui está na segunda visão, que é 11 a 18, que trata da crise final. Segundo ponto é que o número é de todas as pessoas. Então tem a besta, tem esse número, e ela marca as pessoas com o mesmo número, ou o mesmo nome, a mesma marca, né? Um terceiro ponto é que a marca da besta é o oposto do selo de Deus. Então, se o selo de Deus se manifesta, né, no contexto do tempo do fim, a marca da besta igualmente. É verdade que a imagem da besta é a imagem da besta, quer dizer, é uma reprodução da besta, né? Cópia, né? Então, a atitude da imagem da besta, se está configurada no número 666, essa é a mesma atitude da besta, que é a de querer tomar o lugar de Deus, né? Pensando biblicamente sobre o número, né, uma primeira alternativa que a gente tem é lembrar de Daniel 3, né, onde tem uma imagem com 6 côvados de largura e 60 de altura, que parecia um obelisco, né? E o número 6 é característico da cultura da Babilônia, né, porque eles usavam o sistema sexagesimal, e não o decimal, né? E eles se referiam aos deuses, objetos religiosos, né, com números múltiplos de 6. Alguns acham que Nabucodonosor teria representado na imagem dele, né, todo o panteão babilônico, com 60 por 6, né? Então seriam 666, todos os deuses, né? Então isso tem muito sentido. Agora, considerando que o selo de Deus é a antítese da marca da besta, ou vice-versa, né? E se o selo de Deus está conectado com o sábado, que é o 7º dia, e ele diz que o número é de homem, né? É possível que ele esteja fazendo uma referência à criação, porque há várias alusões à criação aqui em Apocalipse 13, nós já vimos, né? É o fôlego que é comunicado, a imagem, várias palavras e termos. Comporta a tradução também, é um número humano, né? É um número humano, sim, porque a palavra utilizada não é para o homem masculino, é para o ser humano. Ele é número de ser humano. Okay. Não tem nada a ver com a questão de nunca ter... Uma pessoa específica. Né? Bom, então, na criação, se ele tem em mente isto, né? Veja, o 6º dia é o dia da criação do homem, né? E é interessante que Deus cria o ser humano e a primeira coisa que ele faz, né, como nós já dissemos aqui, é entrar no descanso com Deus. E aí alguns autores até chegam a dizer assim, que o homem criado à imagem de Deus não é necessariamente a imagem de Deus ainda no 6º dia, a não ser quando ele entra no 7º dia, né, e estabelece uma conexão, uma convivência com o Criador. E então a imagem de Deus se reproduz no homem porque, diferentemente dos animais, de todos os seres, só o homem entra no sábado. Agora, após a queda, aqueles que resistem a entrar no 7º dia, no descanso, é como se eles permanecessem na condição do homem que estava no 6º dia, sem a ligação com Deus, né? E o sábado em Gênesis é, de fato, a consolidação, sabe, da imagem, porque só o homem entra no sábado. Então, o sábado é para o ser humano admitir que ele é criação divina e cultivar, né, esse senso da criação divina. Aqueles que descreem da criação e adoram a criatura em Apocalipse, né, são estes que não entram no descanso. Então é como se eles insistissem em permanecer no 6, sabe? E repete isso, né, cada ciclo semanal. Homem, homem, homem. Eu sou só homem, 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 criatura, criatura, e adoro criatura, né? E aqueles que entram, então, se movem da condição estritamente humana, né, para a condição de imagem divina. E aí é esse grupo que é representado como tendo o selo de Deus na sua fronte, né? Eles têm o nome de Deus. E aí o capítulo 14 fala do nome e o 7 fala do selo, né? Porque eles são sinônimos, assim como o nome da besta e a marca são sinônimos. Então, o que tem o selo é aquele que se rende ao Criador, entra no sábado, descansa com ele, cultiva a relação, né, com o Criador. O que tem a marca é aquele que não aceita o Criador, não entra no 7º dia, né, não entra no descanso e não adora o Criador, adora a criatura. Então parece que esse contraste, pensando na criação, nos ajuda a entender de forma mais bíblica, né, o 666. Como tem também cortinas de fumaça nesse assunto, né? Distorções, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, que a marca da besta seria o código de barras. Nos anos 90, quando eu me tornei adventista, cristão Até adventista. o CPF já foi isso. CPF, aí depois vieram com
Senhas. Chip, né? Chip, né? Microchip. Intercutâneo. Agora QR Code, até vacina entrou nesse pacote, né? Veja só, o assunto é adoração. Já foi dito aqui que aparece 8 vezes a palavra adoração só ali nesses capítulos, né? Então, o foco é a adoração. Adoração, culto e submissão. Imagina uma pessoa que pensa num serial killer. O cara foge para o meio do mato e não vai receber, talvez, ali o chip como identificação, RG, né? Então, quer dizer que ele está salvo, né? Não recebeu a marca da besta. Ou então, uma senhora ali, fiel na igreja e tal, mas que para receber sua aposentadoria, ela tem que receber um chipzinho ali para poder sacar o dinheiro. Ela recebeu aquele chip, não tem nada a ver com adoração, nada a ver com Bíblia, ela então está marcada e perdida, né? Não tem sentido. A marca da besta se opõe ao selo de Deus e é um símbolo de... tem que ver com a adoração, né? Agora, que cenário poderia favorecer, né? O decreto dominical, uma lei tão opressiva como essa, ainda mais vinda dos Estados Unidos, que é um país tido como o bastião da liberdade religiosa, né? A gente tem estudado alguns assuntos aí interessantes, alguns possíveis cenários, né? Há um clamor já para a volta das Blue Laws, aquelas antigas leis dominicais do século XIX. A questão ambientalista também é um cenário bem interessante, alguns até têm chamado isso aí de ecumenismo, né? Um ecumenismo ecológico, né? Porque, como eu já disse, né? O domingo ele foi apresentado pelo Papa Francisco como uma proposta de amenizar as emissões de carbono, as mudanças climáticas. Já se fala abertamente e com força no Domingo Climático, né? Igrejas da Inglaterra se uniram para promover o Domingo Climático. Então, não estou dizendo que vai ser dessa forma, mas é um cenário bem interessante, defender a família, defender o meio ambiente. E são pautas interessantes e defensáveis. O problema é o dia. Então, aqueles que se opuserem ao dia, que poderá ser um novo lockdown semanal, alguma coisa assim, eles serão vistos como inimigos da paz, inimigos da união, inimigos da concórdia, e haverá um cenário aí favorável para perseguição também. Primeiramente, talvez restrições. Não pode comprar nem vender, talvez tenha suas redes sociais bloqueadas, né? E no futuro, por que não até prisões e eventualmente até mortes, né? Então, o cenário existe, é favorável, temos que ficar atentos para ver para onde que anda a carruagem. Esse cenário é muito lógico, é muito coerente, né? E é interessante que nós falamos aqui já das encíclicas, né? A primeira encíclica sobre o domingo trata do aspecto religioso, teológico, bíblico, né? Mas com a ideia da transferência para o primeiro dia. E a segunda encíclica, Laudato Si, trata do aspecto ecológico, né? E então, tanto o mundo religioso quanto o mundo secularizado, né? É atraído e cativado por esse ponto, é incluído nesse cenário. Deixa eu só lembrar aqui, um detalhe que é importante pontuar, é que quando a Bíblia fala de calcule o número, essa tradução já é interpretada, né, a partir da gematria, sabe? Porque, na verdade, o verbo pode ser traduzido por decifrar, desvendar, descobrir e interpretar, ou calcular. Então, ele pode estar dizendo assim, ó, desvende, né, o número, que é número de homens, 666. Então, esse contexto bíblico parece que permite a gente desvendar, né, que isso tem que ver com toda essa questão que nós pontuamos. No fundo, é o homem no lugar de Deus, né? Homem, não querendo entrar no descanso divino. Verdade, eu acho que no meio dessa discussão é muito importante a gente deixar claro para os amigos que estão nos acompanhando onde é que nós encontramos o sábado em Apocalipse, né? Algumas pessoas dizem o seguinte, não, o sábado não está nem no Novo Testamento, a gente não tem tempo aqui para explorar a questão do sábado no Novo Testamento. E o sábado está lá, e está inclusive em Apocalipse. Eu diria que nós podemos ver o sábado em Apocalipse de 3 formas. A primeira seria através de alusões diretas ao 4º mandamento. E nós temos pelo menos 2 em Apocalipse, já mencionamos aqui outras vezes, mas eu acho que vale a pena a gente frisar novamente. Apocalipse capítulo 10, né, e o verso 6 é uma alusão direta ao 4º mandamento, né, que está lá em Êxodo 20, a partir do verso 8 até o verso 11, e nós lemos assim, aqui em Apocalipse 10, 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Isso está vindo direto lá de Êxodo capítulo 20, verso 11. Um ponto importante para a gente frisar veja, as nossas traduções, né, em língua portuguesa, em inglês, qualquer língua, todas elas partem do mesmo texto grego, né, oficial pela Sociedade Bíblica Internacional. Então, nós temos ali a Bíblia grega, e se a gente pegar nesse texto aqui, não somente neste, mas também em Apocalipse 14, 6, e eu vou ler na sequência, vai ter uma nota marginal, ali uma notinha ali embaixo, dizendo que esse texto está vindo lá de Êxodo capítulo 20, verso 11. Então, os editores reconhecem que aqui João está pensando no 4º mandamento.
Que requer a observância do sábado. Que requer a observância do sábado. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 14 e o verso 7, aí nós temos de novo essa alusão ao quarto mandamento no contexto ali da primeira mensagem angélica. Todo mundo conhece esse texto decorado, mas vou ler aqui. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Curiosamente, aparece aqui uma expressão que não aparece lá em Êxodo 20, verso 11. As fontes das águas. Diversos intérpretes adventistas acreditam que a expressão as fontes das águas está vindo lá de Gênesis 6. Dilúvio. Dilúvio, um contexto de juízo, né? Então, relacionando a ideia do sábado com juízo. A gente pode ver o sábado de outras formas também, né? Através do decálogo que aparece ali, né? Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12 e a própria ênfase de Apocalipse no tema da adoração. Muito obrigado, que bênção poder estudar isso e entender que Deus está preparando um povo para encontrar-se com Ele. Deus quer distinguir seu povo, Deus quer que seu povo seja identificado com Ele, que seu povo não receba a marca da besta e as coisas que identificam com o inimigo de Deus. O convite está sendo oferecido para você mais uma vez. Deixa Deus selar você, deixa a lei de Deus ser escrita no seu coração através da atuação do Espírito Santo. E você estará preparada para que quando Jesus voltar, você possa subir com Ele também. Esta bênção, essa promessa maravilhosa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.